Se você soubesse o ódio, o pavor que Satanás tem de você, você colocava ele hoje para correr. Olha o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagarás em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém. Por que esse ódio que ele tem contra você? Se você se posicionar, ter esse Deus de paz, o Espírito Santo habitando em você, esse inimigo chamado Satanás, ele sabe que ele vai ser esmagado debaixo dos seus pés. Através de quem? Do Deus da paz. Então você quer vencer mesmo a luta diária, constante, contra o inimigo da nossa alma, que a Bíblia fala que os nossos inimigos são Satanás e seus demônios. Não são os seres humanos, não são pessoas, são espíritos malignos que atuam, influenciam a vida de pessoas. Então, você tendo entendimento, revelação, que o Deus de paz, em breve, ou seja, pode ser hoje mesmo, esmagarás Satanás debaixo dos seus pés, ou seja, você vai ser usado por Deus para pisar nas obras de Satanás, para desfazer as obras das trevas. Sabia que Deus já te deu essa autoridade? Basta você exercer. É como se fosse ali, né, vamos falar um policial. Ele estudou, chegou no lugar que ele está hoje, né? Tem uma autoridade ali que quando ele manda parar, tem que parar. Quando ele dá voz de prisão, ele vai prender. Então ele está exercendo ali a autoridade. Mas imagina ele, que é o policial, mas ele se cala e não exerce a autoridade. Então ele está deixando de exercer uma autoridade que já foi dada a ele. Assim somos eu, somos vocês. Exerça hoje a sua autoridade. Quer pisar na cabeça de Satanás? Primeiro, o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés. Ou seja, quer mesmo fazer isso? Pisa, reina em vida, exercendo a sua autoridade. Abre a sua casa, comece a limpar ela e limpar não só com a limpeza natural, mas a limpeza espiritual. Traga as palavras de Deus para a sua vida. E aí você começa a declarar palavras da presença de Deus. Senhor, vem aqui, pede socorro para ele, ele vai te dar. O Senhor vai te dar o socorro bem presente na hora da angústia. Exerce a sua autoridade, clama por ele, chama ele e ele vai usar você para desfazer as obras das trevas, mas na autoridade dele, no nome de Jesus. Ou seja, tem algo muito importante que o Senhor quer fazer comigo, quer fazer com você. Você se posicionar como filhos de Deus, herdeiros da promessa do Senhor Jesus, que nós expulsaríamos demônios, que nós curaríamos enfermos. São autoridades que só vêm dele, do alto. E aí nós permitimos muitas vezes fazer o contrário. E é assim que o inimigo ganha espaço, ganha mesmo a liberdade de derrotar a minha e a sua vida. E é a vontade de Deus, não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Que a gente possa se posicionar hoje e vamos viver a palavra que Deus tem para nós. É por isso que ele teme você chegar perto da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Ele sabe que o dia que você falar assim, opa, deixa eu conhecer esse Deus, deixa eu ver o que realmente ele tem para a minha vida, os seus olhos vão se abrir, você vai começar a enxergar e ver as obras de Deus e as obras do Satanás. E aí você vai ter aquela clareza de saber como você vence o inimigo, com o Deus da paz. Você tem o Deus da paz? Então você vai avançar, você vai romper, você vai viver os sonhos que Deus planejou para sua vida. E às vezes a gente toma um lugar que não é nosso. A gente não é derrotado. A gente não é esse que o inimigo fala constantemente, né? Na minha cabeça, na sua cabeça. Passa muitos pensamentos negativos ao nosso respeito. E é uma mentira.
A gente tem tamanho valor que ele escolheu se entregar por mim, por você. Então, esse valor é a hora da gente acordar e aceitar esse valor. Não explica o amor de Deus. O amor de Deus, ele é aquele amor ágape. Ele simplesmente escolheu nos amar. Nós nunca fomos amáveis demais para ele nos amar. Muito pelo contrário, a gente foi falho, pecador. Só que ele escolheu nos amar. E ele escolheu entregar a vida dele por mim, por você, por cada um de nós. O que a gente vai fazer? A gente não adianta só eu saber. Não adianta só eu conhecer também. Eu preciso viver essas verdades da palavra de Deus, que está aqui, para abrir os meus olhos, para abrir os seus olhos, para fazer você entender, enxergar a beleza que existe em viver uma vida de relacionamento com Ele. A palavra de Deus, ela expressa quem Deus é, revela quem Deus é e apresenta para mim e para você um outro caminho. Um caminho de vida, um caminho de paz, de restauração. E a morte, ela tem que ir embora a partir do momento que você encontra com as verdades da palavra de Deus. Então você hoje pode escolher abrir a sua casa, abrir a sua voz, abrir mesmo a sua boca e declarar a palavra de Deus. E tomar todas as posses, a autoridade no nome de Jesus que ele já te deu. Que Satanás vai ser esmagado debaixo dos seus pés. Só que para os seus pés esmagar ele, seu coração tem que ter ele. Né? Ele já venceu o Satanás ali naquela cruz. E se ele venceu, você está nele, você também vai vencer. E não vai vencer pelo seu poder, pela sua força. Você vai vencer pela palavra de Deus. Que o Senhor já nos deu autoridade. Que o Senhor já nos deu o Santo Espírito de Deus habitando no meu coração, no seu coração, para você que já recebeu ele. Então, você pode decidir hoje. Falar, peraí, eu sou filha de Deus, amada do Pai, ele me escolheu. Então eu não sou nenhuma derrotada, eu não sou nenhuma frustrada, eu não sou nenhuma mal amada, não, muito pelo contrário. A vontade de Deus é que você se posicione no lugar de filha, não no lugar de escrava. E filha senta na mesa, filha come do banquete do Pai, filha escuta os conselhos do pai e exerce a autoridade que o pai deu para o filho. E nós recebemos essa autoridade ali na cruz. E essa autoridade já nos foi dada, ela não vai ser dada, ela já nos foi dada. Basta você e eu nos posicionar e apropriar das verdades do evangelho da cruz, do Filho Jesus, em quem venceu, em quem ressuscitou, hoje ele vive, ele está sentado à direita de Deus Pai, ele reina e ele um dia vai rasgar esse céu e vai voltar para buscar a sua igreja adornada, a sua igreja preparada, posicionada, em nome de Jesus, que o seu coração possa ser aquecido por essa palavra e dar um basta hoje nas obras das trevas. Então faz aquela faxina assim espiritual, abre a sua mente, abre o seu coração, abre a sua vida, abre a sua casa, faz com que a presença de Deus ganhe liberdade para agir primeiro em você e através de você. E hoje é possível viver os planos de Deus. Viver hoje, viver amanhã e eternamente. Você pode escolher, independente de luta, aflição, independente de dor. O Senhor sempre falou, no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, ou seja, você precisa ter bom ânimo. Porque ele venceu. E se ele venceu, nós também vamos vencer nele, com ele. Lado a lado com ele, de mãozinha dada com ele, com o coração conectado, a mente conectada com ele, uma vida conectada com ele. Então abra hoje a sua voz, a autoridade que Deus te deu. O mundo espiritual ele é regido por palavras. E é palavras de bênção, não de maldição. Abençoa, repreende as obras malignas, em nome de Jesus Cristo. Vai viver as promessas que ele tem para a sua vida. E assim, se você se posicionar, você vai viver a libertação que Deus tem para você. Em nome de Jesus Cristo. Então,
chorar, descabelar, fazer pirracinha, você não vai ganhar as promessas e a herança de Deus. Você vai ganhar ao momento que você se posicionar e falar, poxa, eu sou herdeira com Cristo. Tudo que é de Cristo é meu também. Então você se posiciona como filha de Deus. E aí você vai experimentar as obras do maligno se frustrar. Então, primeiro passo, simplesmente se posiciona, senta na mesa, reconhece esse lugar de filho, fala, Deus, eu aceito a sua paternidade, eu desejo viver essa vida de comunhão com o Senhor. E você vai experimentar na prática o que é desfazer as obras do diabo. E pode ser que as coisas não vai ficar tão boazinha não, muito pelo contrário. O diabo vendo se você posicionar, as coisas podem piorar. Mas você na posição, como herdeiro, como filho de Deus, você vai experimentar o que é comer do banquete com o Pai, o que é viver uma frustração com o Pai, uma decepção com o Pai, porque vem sim algo queimando no seu coração, fazendo com que você tenha força, com que você tenha bom ânimo, com que você ganhe sabedoria do alto, com que você ganhe entendimento para desfazer as obras das trevas. Lembrando, com Deus, na presença de Deus, no nome que está acima de todo nome, o nome do Filho de Deus, Jesus, aquele que venceu a morte, por isso nós também vamos vencer a morte. Nós temos 1 milhão aqui de promessas para que nós possamos desfrutar, para ser cumprida na minha e na sua vida. E você vai viver essas promessas a partir do momento que você realmente crer, buscar e viver aquilo que Deus tem para você. Então abre o coração mesmo, dá liberdade ao Espírito Santo e começa a ter uma renovação na sua mente com a palavra de Deus, não com as coisas do mundo, não com as notícias de Satanás, né? Porque o diabo ele tá aí para matar, roubar e destruir. Mas Jesus não. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então você guarda as palavras dele, rumina ela, guarda bem guardadinho no seu coração e vai viver as promessas que Deus tem para você. E você vai ver na prática o que é viver as promessas de Deus. Que não vai ter luta, não vai ter aflição, não vai ter situação maior do que o nosso Deus. E tudo que você estiver vivendo, nada é maior do que o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso que fez os céus, a terra, o mar, as estrelas e tudo que nele há. Então você começa a olhar para ele e se maravilha com ele. E desfruta com ele uma vida diária mesmo. Tá difícil? Senhor, eu não estou dando conta. E aí você coloca diante dele. Você vai desfrutar com ele coisas que só nele você vai encontrar refúgio. E nada melhor do que passar um vale com ele, mas passar dias difíceis com ele, mas passar também dias de glória com ele. Você reconhecer ele nos dias bons, mas nos dias ruins também. É em nome de Jesus que você possa crer nessas verdades que eu tenho compartilhado dia após dia com vocês. Não sai de mim essas palavras, sai da presença dele, da vida dele, da palavra dele, que tem todo o poder, né? A palavra fala o quê? Que céus e terra vai passar, mas as suas palavras hão de permanecer para sempre. E ele vai cumprir cada promessa na sua vida. E se você tem promessa de Deus, creia que ele vai cumprir cada uma no seu devido tempo. E hoje mesmo você já pode desfrutar de belezas, de maravilhas, de provisão do alto, com a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa família, na nossa casa. E você pode ter certeza que com Cristo é vencer ou vencer, não tem outro resultado. A gente está desfrutando aqui de uma obra já acabada. Por quê? Porque ele já venceu, então nós vamos vencer também. Mas com ele, sem ele, nós não podemos nada não, mas com ele nós podemos todas as coisas, viu? Em nome de Jesus. Então, abre seu coração, abre a sua mente, a sua alma, a sua vida. Recebe do alto essa palavra, essa renovação. Deixa essa verdade entrar no seu consciente, no seu subconsciente. E daqui ela escorregar para cá. Você viver, sim,
os planos que Deus tem para você. E você pode impedir o agir de Deus na sua vida. Ó, o agir de Deus, oh meu Deus, tá amarrado em nome de Jesus. Você pode impedir o agir do Satanás na sua vida. E, na verdade, você também pode impedir o agir de Deus na sua vida. Porque é você que vai escolher se ele tem a liberdade de agir ou de não agir, né? Porque também Deus é aquele lindo que sempre está aqui, trazendo para a gente um novo dia, uma nova oportunidade, uma folha em branco para nós podermos escrever aqui essa história que Deus já tem escrito no livro dele para mim e para você. Então, que você possa hoje escolher, permitir o Senhor agir na sua vida, porque a escolha está nas nossas mãos, né? Deus falou assim na palavra dele, que existe bênção e maldição, e Deus ainda falou assim, escolhe, pois, a bênção, que essa sim vai ser a vida eterna para sua vida. Então você precisa se posicionar e escolher a bênção de Deus para você, né? O livre-arbítrio. Deus te deu a liberdade. Deus não quer filhos robô, ser humanos robô, fazendo como um robô, né? Não, ele quer filhos que se entregam a ele mesmo, que creiam na presença, na vontade dele, que ela é boa, perfeita e agradável. E você vai sim acessar, você vai desfrutar das riquezas espirituais que existe para mim e para você viver hoje e eternamente. Então descansa seu coração no Senhor. Entrega sua vida para Ele todos os dias e você vai viver as promessas dele para você, para sua casa, para sua família, para as circunstâncias pelas quais você tem vivenciado. E você vai tomar aquela postura de filho hoje, sentar na mesa e comer o banquete do Pai. Conheça as verdades da palavra de Deus, desfruta no que está escrito nela e o melhor, vive ela. E você vai ver na prática o que é a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Seus olhos serão abertos e você vai ver, opa, a obra do maligno. Isso eu vou recusar, rejeita no nome de Jesus, foge das obras do maligno. Mas confie em Deus, porque Ele luta com você, Ele luta e Ele é com você. A palavra de Deus fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, contra os filhos de Deus, porque a igreja, vamos reforçar, somos nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua igreja, contra o seu povo. Então creia que Deus já venceu, nós também vamos vencer. Tome posse dessas verdades. Desfruta da mesa do Pai, do Filho, do Espírito Santo e vai viver os melhores dias da sua vida. Dá um basta nos planos do inimigo e permite o Espírito Santo de Deus agir através de você, desfazendo as obras das trevas, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Espero que essa palavra traga mesmo assim algo espiritual sendo renovado dentro de você, do seu ser, da sua mente, da sua alma, do seu corpo físico, saúde de Deus vindo te revestir agora com autoridade, poder, unção, ousadia, para viver os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. E se essa palavra encontrou espaço no seu coração, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Se posicione. Você é filho amado em quem o Senhor tem todo o seu prazer. Desfaça, rejeita as obras do mal, as mentiras do diabo e faz cada uma delas cair por terra diante de você em nome de Jesus.